Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atado Cast. O meu nome é Thales Ordakji. Eu sou a Cibele Gonçalves. E hoje, nesse episódio, a gente tá com uma pessoa muito querida pra gente, um amigão do Rio de Janeiro, Sérgio Assis, cineasta, produtor, fundador da EBAV, a Escola Brasileira de Audiovisual, e também de vários projetos, Sérgio Assis Filmes, o projeto Cinema Leva Eu, é isso mesmo? Isso mesmo. Que legal, meu. É um prazer ter o Sérgio aqui. Seja bem-vindo, Sérgio. Bom, primeiro, obrigado pela receptividade. Tô muito bem acolhido aqui, tô feliz. Pode ter certeza, quando vocês abrirem a porta, eu já vou estar lá de novo. Esse cara aqui de novo, tô aqui. Não saio mais daqui. Eu não vou embora. Tamo junto. Muito prazer, tô feliz, sabe, por ver essa empreitada nova de vocês. E contem comigo, vai ser muito legal bater esse papo com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Sérgio. Ô, Sérgio, tu é muito conhecido. Quando a gente foi pro Festival de Xerém, a gente ficou maravilhado. Porque ali é um festival que estava na 2ª edição e já tinha um corpo de um festival que estava na 20ª edição. Você tem uma equipe maravilhosa, vocês nos receberam tão bem no Festival de Xerém e muitas pessoas conhecem o Sérgio. E eu queria que outras pessoas conhecessem mais o Sérgio. Então conta pra gente como tudo começou, como que você começou no cinema, como é que foi isso? Foi do nada? Duvido que não. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena... Mas Ó, é bem isso aí. Bom, já começa porque eu sou cria de um lugar que ficou muito conhecido no mundo justamente por conta do cinema. Sou cria de uma comunidade chamada Cidade de Deus, Olha só. né? E, paralelo a isso, a família do meu pai sempre foi envolvida com música, com samba, com carnaval. Então, assim, a gente morava muito próximo de um bairro chamado Freguesia. Então, ficava Cidade de Deus, Freguesia, Cidade de Deus, Freguesia. E grandes nomes do teatro, da música popular brasileira, frequentavam a minha casa. Então, a arte acabou que foi acontecendo sem eu perceber. Quando eu era garoto, já com 14, sei lá, 15 anos, eu já estava envolvido na produção de carnaval. A gente tinha um bloco carnavalesco independente de Jacarepaguá. É mó barato, sabe? E ali eu já me via colocando literalmente o bloco na rua, porque quando a gente vê hoje uma escola de samba, seja ela em qualquer lugar do Brasil, ela passou por alguns estágios até se tornar uma escola, né? Aquela agremiação ali. E então a gente aprendeu muito. Eu particularmente aprendi muito. E saindo do carnaval, ainda garoto, eu comecei a produzir eventos. Reservava uma área, chamava o artista famoso, levava aquele artista ali para fazer um show. Perdi a grana. Os produtores de eventos sabem bem como é que é, porque você aposta, né, na bilheteria que vai dar certo, acaba tomando fumo muitas vezes. Mas isso vale como experiência. A gente tinha uma proximidade, sempre teve uma proximidade com alguns artistas que frequentavam a minha casa, aí já por conta de outra pessoa da minha família que é muito ligada à arte. E assim a gente foi crescendo. Eu fiquei muito mais focado na área de shows e eventos. Então, assim, grande nome do Brasil hoje, eu tive a oportunidade de produzir, mas sempre empreendendo, sabe? Sempre... fui dono de baile funk, cara. Nossa. Deus do céu. Quando se começou, a gente só tinha, na verdade, funk com música internacional. Eram os LPs. Não tinha hoje, como tem hoje, né? O acesso fácil à música, que você pega o telefone e tá ali. E a gente tinha um baile funk, também nesse mesmo espaço, que era o bloco carnavalesco. E a gente foi migrando. A gente pegou literalmente o início do funk nacional, DJ Malboro, outras empresas que eram equipe de som. Não sei se para cá tem essas equipes de som, já teve, como é que era isso aqui? Tem assim, mas em relação a eventos. Baile funk? Dessa forma? Do lado de cá chegou baile funk? Não, chegou, mas é uma coisa mais informal, colocada de uma forma... Não é de uma forma que Então, devia ser lá como no era Rio, antes. lá no Rio, todos os bairros, praticamente, as equipes de som, existiam equipes de som que promoviam os bailes funks. Esses bailes, gradativamente, quando o funk nacional foi aparecendo, esses bailes começaram a sair só das comunidades, foram para as boates, foram para lugares da Zona Sul e depois ganharam o Brasil inteiro. Então, assim, eu participei um pouco desse movimento,
Mas ali em 2002, a gente começa a fazer produção de elenco para algumas emissoras de TV, para produtoras, para publicidade, muita publicidade. Quando foi 2007, eu desfaço uma sociedade e fico independente num lugar muito bacana em Laranjeiras, que era uma casa por onde já passavam vários artistas para fazer. Como a casa era de 3 andares, a gente tinha no primeiro andar um estúdio, no segundo as salas de reuniões, no terceiro era uma área aberta e a minha sala. Então, assim, toda hora tu tinha ali um famoso batendo na tua porta com um pedido de ajuda, muitas vezes. Pô, tô precisando fazer isso, mas tô sem grana. Isso foi ligando meu farol para coisa que eu só ia descobrir depois. Mas no primeiro momento, a gente fazia o quê? Abraçava, independente do cara muito famoso, que acabou de fazer milhões de reais na bilheteria, com filme e tal, como também aquelas pessoas que estavam começando. Então a gente também aceitava, acabava atendendo várias produtoras, por exemplo, produtoras de São Paulo, que iam para o Rio e faziam um teste de elenco. Faziam lá em casa. Brasil inteiro fazia isso com uma certa recorrência. E nisso a gente consegue fazer o que é mais importante em qualquer setor que você atue, que é a amizade. A amizade vai te abrir portas que dinheiro nenhum vai conseguir fazer. E só que já ali em 2011 eu estava preocupado. Por quê? Porque eu sempre ouvia, melhor dizendo, a mesma frase: não temos grana. Eu falei assim, cara, como é que pode? É recorrente. Parece que é uma coisa da arte, né? Uhum. Por isso que as pessoas discriminam um pouco o artista. Vem cá, tu não vai trabalhar, não? Você deve ter ouvido isso. Todo, sempre, desde pequeno, até hoje em dia. Mas tá dinheiro? Tá, você mas trabalha? Mas faz o quê? Mas faz o Como quê? é que você... Não, mas não tô entendendo. O que você faz mesmo, né? Parece aquele menino do Big Brother, né? Tá, mas você faz o quê? Mas trabalha com o quê? Então, assim, meme. eu sou produtor. Tá, mas faz o Produto de quê? Como é que você paga a conta? É isso que eu quero saber, né? Mas aí é justamente esse ponto que eu chego. Falo assim, peraí. Por que algumas pessoas não estão conseguindo pagar suas contas? Né? Então, eu fui buscar uma especialização, embora já tivesse alguns anos no mercado. Fui para a Fundação Getúlio Vargas estudar produção executiva de cinema e televisão, para literalmente entender a engrenagem de trás, porque você vê, eu chegar aqui e ver teu estúdio lindo desse jeito, tranquilo. Mas você, ela e a tua equipe sabe a trabalheira que foi para conseguir chegar aqui. Uhum. E ali na FGV, eu tive a oportunidade de conhecer profissionais incríveis, profissionais de 30, 40 anos de mercado, e entender como funciona a engrenagem, literalmente, do roteiro à pós-produção. E tem um gargalo que é mais desafiador, que todo brasileiro, todo cineasta, todo produtor sofre, chamado exibição. Isso é uma parte delicada. Delicado mesmo. Fiz o filme agora, né? Meu irmão, isso foi uma das aulas mais tensas que eu tive. Porque a minha frase foi justamente essa para uma das maiores exibidoras do país. Chego para ela e falo assim, tá, meu filme tá pronto. E agora? Tu vai exibir meu filme? Ela, não, eu não vou exibir teu filme. Eu falei, oi? Por que você não vai exibir meu filme? Por que eu vou exibir teu filme? Eu não te conheço. Eu tenho a distribuidora tal, vou arriscar no seu filme. O teu argumento tem que ser muito bom. Você tem que vir com uma estrutura muito boa para que eu não coloque o meu emprego em risco. Rapaz, eu fiquei muito irritado. Ela veio e abraçava, né? Pretinho, é assim que funciona. Vocês estão aqui para aprender como funciona o mercado. Não vou ficar passando a mão em vocês. Então eu falei, opa, peraí. Aqui já tem um desafio grande. Como é que a gente distribui? Então o meu foco passou a ser o quê? Abrir um pouco mais para pensar em produção, ok, mas também pensar em distribuição. Então eu pego minha empresa e falo, a partir de hoje, nós somos Sérgio Assis Filmes, a gente vai produzir e distribuir. Só que no mundo que a gente tem hoje, tudo tem que ser miojo, né? Instantâneo. E a vida não é assim. A vida você toma muita pancada, você tem história de estar rodando um filme e no meio da
Imagina uma equipe toda, no meio da pré. Um dos meus melhores amigos chegar pra mim e falar assim: Sérgio Assis, posso te falar uma coisa? Pode. Posso mesmo? Falei, pode, cara, pode falar. Seu roteiro, falei, abre um sorrisão, né? Tipo assim, cara, seu roteiro tá uma... Eu falei, oi? Imagina Agora você, vem falar isso? você Agora? desfalecendo. Porque ele não tava na minha equipe. Uhum. Ele tava acompanhando notícias de imprensa. Então, assim, tinha atores meus indo pra... A Hebe faleceu tem bastante tempo. Tinha protagonista minha fazendo Hebe, divulgando o filme. Jô Soares, pra você entender. E o roteiro estava muito ruim. Não estava apto para filmar. Só que você, enquanto profissional, se eu trouxer para você um roteiro, Sibeli, vamos rodar? Tu vai ler, Uhum. vamos fazer a análise técnica e vamos rodar. Você não tem obrigação de repente, o que eu quero contar é uma porcaria mesmo e tá tudo certo. Uhum. Até porque, né, tem uma questão mais complexa, que é muitas vezes o que não está bom para um, está bom para o outro. Ele falou assim, para não ficar só nas minhas palavras, você conversa com mais algumas pessoas. Eu falei assim, pô, cara, isso mesmo? Tá ruim mesmo? Tu vai fazer isso, mas se você depender de recurso depois, com quem você tá tomando agora para fazer outro filme, a julgar por isso que vai ser um desastre, tu não vai mais conseguir. Nossa. E aí... E logo no primeiro isso. Logo no primeiro. Então, assim, com todo mundo que eu converso, tu vê agora em off, a gente estava conversando, Uhum. o que eu repeti mais 5 ou 10 vezes? Roteiro. Uhum. Roteiro é o segredo para qualquer produção ser bem executada. É algo que a gente acredita muito, a gente acredita né? e trabalha muito no roteiro. Uhum. A gente já tem essa premissa, assim. Porque no roteiro você resolve questões financeiras. Uhum. Pô, eu preciso filmar à noite mesmo essa cena? Tem que ser à noite? O que me custa à noite é o dobro do que me custa o dia. Uhum. Dependendo de onde seja a locação, né? Eu preciso realmente 3 canecas? Não, preciso, porque são 3 convidados, ok. Mas e se eu tivesse mais uma aqui? Essa uma aqui precisaria? Pra ficar de... Não preciso. Ah, tá faltando gente. Então, assim, tudo tá dentro do roteiro. Falei assim, caramba. Só que, muitas vezes, Thales, Deus é tão generoso com a gente que o não dele é para nos poupar de um mal maior, Uhum. né? Então, assim, muitas vezes Deus usa pessoas que você não estava nem esperando. Tu vê, não que as pessoas que estavam trabalhando comigo tivessem de má fé comigo, não. Elas estavam ali para executar o trabalho que eu tinha apresentado para elas. E tudo bem, porque tem... no meio artístico existem uns melindres, sabe? Que muitas vezes as pessoas não falam para você o que tá na tua cara e você não tá vendo. Por respeito mesmo. Eu não tenho esse negócio, não. Eu prefiro que você chegue e me fala. Mas, enfim. Que esse é o amigo de verdade, né? Porque você tá investindo tempo, você tá investindo seu esforço, tem toda uma equipe ali para fazer aquele trabalho. E se você tem a decisão de mudar algum rumo, e o amigo de verdade vai falar aquilo pra ti, né? Não vai querer só levantar tua bola. Mas só que a questão ali não era amizade, era profissionalismo. Uhum. Tá entendendo? Já não era uma... Esse amigo, ele de fato é um amigo meu, até hoje, é um dos melhores amigos que eu tenho, graças a Deus. É um dos maiores profissionais de cinema do Brasil, o nome dele é... Hoje ninguém filma mais que ele, que é o Xu Xian. O cara é uma sumidade, sabe? Eu sou apaixonado pelo Xu, um dos caras mais humanos que eu conheço. Mas que é um dos caras mais francos e sinceros que existe no planeta Terra. Se ele olhar assim, no olhar, tu já fala... Deu ruim. Sabe? O Xu, ele é uma sumidade, um cara fora da curva. Se Deus quiser, em breve ele vai estar aqui em Santos filmando com vocês também. Opa, vai ser um prazer. Então, dali, dessa experiência que eu tive de parar o filme, eu parei o filme literalmente. Pra ter uma ideia, esse filme a gente tava rodando ele em 2011 pra 2012. Eu vou finalizar esse filme ano que vem. Nossa. Por quê? A partir dessa experiência, eu falei, eu tenho outras coisas que eu preciso me aprimorar. E fui trabalhando mais para outras pessoas, fui me aprofundando mais em cada departamento. Então, hoje, quando eu monto uma equipe, eu sei o que eu estou te pedindo.
Eu não sou maquiador, mas eu sei como a maquiagem dela. Peraí, aqui tô chutando aqui, tá bem? Não tá? Peraí, onde tá esse recorte aqui? Então, para cada departamento, eu tô sempre me atualizando, tô querendo conhecer mais. Eu não vou interferir. Se eu te contratei, você é um profissional apto para aquilo, né? E aí a gente começa a caminhar para quê? Para se capacitar. Graças a Deus eu pude ter a oportunidade de trabalhar com alguns dos maiores profissionais do mercado e as pessoas te conhecerem, sabe? Eu tenho a minha fé. Hoje, em especial no Brasil, a gente vive um momento muito delicado, porque dependendo do que você diga, a sua fé pode te colocar em xeque, sabe? Algumas pessoas, tá, pelo menos, elas... Porque a necessidade de que as pessoas te conheçam? Porque ela sabe quem você é na prática. E não um discurso de televisão, para uma câmera, né? Porque tem isso também. E eu falo que ninguém consegue fingir ser o que não é por muito tempo. As máscaras caem. Então, assim, o que eu estou me propondo a fazer hoje, eu já falo há 15 anos. No barato, porque a gente começou o Casados para Sempre 2009 para 2010. Ter argumento e começar a montar esse projeto que iria acabar frutificando em tudo que eu estou vivendo hoje. Mas a gente tem que passar pelo processo. Teve uma ocasião, tudo isso pode te responder, né? Como é que veio o Sérgio, por que as pessoas conhecem, claro. por que respeitam. Porque a gente precisa entender o tempo. A gente quer tudo pra hoje. Ainda mais essa geração que vê vídeo de 15 segundos, já eu quero ver o outro logo. Eu tenho um amigo, ele é de Goiás, lá de Goiânia. André Pimenta. Um dia, meu irmão, sabe aquele dia que você tá mais pra baixo do que defunto enterrado? André, ele é ele é um ator, é uma das vozes da Rede Globo lá em Goiás. E ele me chega e fala assim... Eu pensando que o cara ia me dar uma força, ele fala assim, cara, Deus vai te levar mais profundo. Eu falei, oi? Mais ainda? Como é que pode? Tu tá ferrado. É puxado, hein? Eu falei assim, Ouvi uma dessas. eu falei assim, não. Eu falei, qual é Deus? E aí, ele fala o seguinte, imagina um edifício muito grande. Imagina um edifício muito grande. Você tem noção que para aquele edifício ficar em pé, ele primeiro tem que ter uma estrutura, e essa estrutura, ela é feita lá para baixo. Então, ele necessita de uma infraestrutura para baixo, para depois subir. Que visão, hein? Esse pensamento eu não conhecia. Eu cito o André Pimenta sempre que eu estou conversando com alguém que está apressado. E ainda tem essa questão, porque ninguém melhor para te ajudar do que uma pessoa que já tenha passado por aquela situação que você está vivendo. Então, acerca de alguns assuntos, eu não tenho domínio. Então, vou procurar alguém que tenha vivido aquilo ali, sabe? O que eu posso aprender? E aí já é uma outra coisa que a gente precisa exercitar na vida. O que eu posso aprender com o outro? Né? Calma aí, vou aprender. Ele já quebrou a cara com aquele. Eu vou lá para não quebrar a cara com ele, igual ele fez. E quantas vezes a gente ouve, por exemplo, vocês são um casal incrível. Mas aí, camarada, experiência em quem tem pós-graduação em vacilação, eu te falo, ouça o que tua mulher te falar, meu irmão. É verdade. Aí já é uma questão cultural, que a gente também não trabalha isso, sabe? A gente não investe tanto em relacionamento, e o que tem de homem, eu falo por mim, de experiência própria, tem pós-graduação em vacilação, já te falei. Que toma pancada por não escutar, e principalmente quem tá do lado, é desse jeito. Então, hoje a gente tá vivendo num mundo de Instagram, né, que ninguém tem derrota. Tem derrota? Não tem. Não, só alegria e felicidade. Falei, gente... É até um choque, né? A gente acha que as pessoas estão super bem, dali a pouco vê que... terminou, Fulano depressão, separou, não sei o quê. sim. Mas, poxa, você tá postando festa, tem coisa legal. Tá sorrindo aqui ontem. Eu vi Viagem, ontem você tudo. bem, né? Entendeu? Tá no raso. Tá no raso profundo. Então, assim,
é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter com o outro, né? E nunca é demais você falar assim, não sei, sabe? No seu erro, você reconhecer que errou, coisa que a gente estava falando ali em off também, para ir um pouquinho para frente. Porque se eu ficar metendo bronca de eu sou, eu posso, eu sei, você não sabe nada, eu sei tudo, cara, a gente não vai sair do lugar. Então a gente passou anos literalmente trabalhando com pessoas, aprendendo com pessoas, criando vínculo de amizade com pessoas. E é interessante porque lembra aquele filme do Karate Kid? Bota casaco, tira casaco? Uhum. Aquilo é uma aula. Pra vida. Pra vida. Porque eu faço, por que eu tô fazendo isso? Por que fulano já fez e eu não fiz? Fulano tá preparado. Fulano tá capacitado. Fulano buscou um meio que foi direcionado e vocacionado a ele, não a você. Então, assim, os dons, eles são específicos. O que Deus deu pra você, não vai dar pra mim. Embora a gente, muitas vezes, estejamos no mesmo propósito, é coisa louca, né? A gente tá no mesmo propósito. Mas, camarada, Deus vai falar assim, ó, você vai pela esquerda, você vai pra direita, você vai pela frente. E assim funciona. Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer algumas coisas. Por quê? Pessoas já estiveram conversando com a gente, conhecendo a gente na prática, vendo quem você é quando as coisas dão erradas. Porque quando tem grana, principalmente se fala em grana, e aí eu vou pro primeiro mandamento do cinema. Se não tem dinheiro, não filme. Você não tem noção o que é ficar sem dinheiro com uma equipe para pagar. Gente, é desesperador. Tu fala assim, caraca, fulano cortou a verba. E aí, meu irmão? Eu já fiz filme eu e Thales sozinho por não ter condição de pagar uma equipe de não, vou fazer. Ou contratar poucos profissionais, porque a gente sabia, não, eu não vou pagar um cachê tão baixo para aquele profissional, não. Eu prefiro perder um pouquinho da minha saúde mental aqui para fazer acontecer o filme e valorizar os profissionais, mesmo que poucos, né? Então, mas aí tem aquela questão também do projeto. Qual é Cada o projeto? é um projeto. Né? Tem projeto que os amigos podem vir, estão no tempo de folga ali dele, fazer, principalmente curta-metragem, a gente consegue fazer num tempo mais otimizado, mais longa. São muitos dias, muitas custo, horas, sabe? muito preparo. Então, assim, mas o mais importante é, na dificuldade, você dar o seu jeito, sabe? Sendo honesto com as pessoas, falando, ó, meu irmão, teve uma pancada que eu levei, que eu falei assim, caramba, e agora? Tive que conversar com um por um, falar, ó, vou trabalhar, vou pegar trabalho fora, vou honrando um com um. Fui. Um ou dois, sabe, criaram casinha e voltava pro final da fila, para nunca mais deixar de fazer isso. Eu nunca mais fazer isso. Mas assim, no meio artístico, as pessoas... É engraçado, porque o meio artístico é um dos meios mais discriminados que existe. E, na prática, é um dos meios mais éticos. Você não vê ninguém te roubando. Tu pode deixar o que for, em qualquer lugar. Não tem roubo, não tem furto. Sabe, as pessoas honram com as suas palavras. Desde o ator até o maquiador, figurinista, o chefe da elétrica, todos. O cinema é uma das artes mais incríveis que existem, porque são seres humanos e é onde a gente tem que entender, sabe, para onde a gente está indo. Porque acaba colocando todo mundo num balaio que não cabe. Tu pode conversar com qualquer produtor, com qualquer diretor, com qualquer técnico, e o cara vai ter prazer, cara, em te falar, Thales, melhor você posicionar essa caneca assim, nesse ângulo, com aquela luz chutando aqui assim, ó, aquele cabo não é legal, ó, esse microfone, as pessoas são muito humanas. E aí quando eu vejo a galera batendo na arte, primeiro dizem que a arte é ganhar dinheiro fácil. Como?
Como? Sabe? As pessoas, em vez de filmar, por exemplo, longa, normalmente se filma 12 horas por dia. É puxado. E aí você imagina quem mora longe. Esse 12 vira 14, no mínimo. Então, acho que é necessário a gente ter essa consciência de que a arte, ela é transformadora, ela é libertadora. Os profissionais artísticos, eles têm uma função no mundo, cara, que é tornar esse mundo um lugar melhor. E aí se entra em discussão de crivo religioso, sabe? Se falam de Brasil, é pior ainda, porque a gente tem uma diversidade cultural, social, sabe? Religiosa enorme. Como é que eu vou ficar? Como é que eu não vou me dar contigo? Porque você é de uma religião diferente da minha. Não tem cabimento, né? A gente é tão miscigenado, mesclado de outras... Sabe? Tantas então, mas parece que as pessoas não sabem de onde elas vieram. Primeiro, já começa... É onde eu te falo, a importância que essa cidade de Santos tem, histórica para o país. Né? Por isso que eu te falo para vocês, vou falar 20 mil vezes. Cadê o roteiro? Bora acreditar, porque o Brasil não se conhece. O Brasil, Santos, a cidade de Santos, é uma das cidades mais importantes, sabe? Da história do Brasil. E pouco se é retratado. Então, como é que a gente vai discutir religião? Como é que a gente vai discutir gênero? Por que discutir? A gente pode conversar. Por que a gente vai discutir política? A gente pode conversar. Olha, você tem esse posicionamento, eu respeito. Eu tenho, então também me respeite. E a gente vai construir juntos, cara. Agora, ficar essa coisa polarizada, a gente não tem uma cultura real, uma cultura realista. Por quê? Quando vocês foram para a escola, quando eu fui para a escola, me contaram uma história tão bonitinha, sabe, sobre o Brasil. Cara, era muito lindo, né? Independência ou morte. Que mentiroso, cara. Por que omitiram que o Brasil, na verdade, não foi descoberto? Foi invadido? Que o Brasil foi invadido. Tem noção? Isso muda tudo, as pessoas não entendem isso. E quando a gente percebe que a história é contada pelos vencedores, tudo muda ainda mais na nossa cabeça. A gente começa a perceber que as histórias que chegam até nós têm 2 lados, ou 3, 4 lados diferentes, e só uma versão delas chegou a gente. Existe um filme chamado Ponto de Vista. Esse filme é maravilhoso, sabe? Porque você tem, para cada olhar, um ponto de vista diferente. Então, tá aí uma coisa que eu falo mais ainda para vocês. A arte, ela é transformadora. Ela é libertadora. A arte cura. O que seria das pessoas sem a arte durante a pandemia? Quantas pessoas não teriam perdido a vida? A gente conversou sobre isso esses dias, né? Você tá lá, em casa, não podia sair. O refúgio de muitas pessoas foi ver um filme, foi ver uma série, foi ler um livro, e as pessoas ouvir uma música, dançar em casa. Né? E as pessoas que furavam essas bolhas para poder produzir conteúdo, sabe? E compartilhar, sabe? Com o país, com o mundo. Mesmo correndo muitas vezes risco, porque por mais que... Não, fiz exame, fiz não sei o quê, cara. Sempre existe um risco. Um risco, sim. Né? Sim. Então, assim, vocês têm uma ferramenta na mão de comunicação que ela tem que ser usada com muita sabedoria, sobretudo com muita responsabilidade. Porque, assim, para que a gente está aqui? Se não for para melhorar a vida de alguém, cara, pô, pede para sair. Não presta. Senhor, levanta o braço lá e fica, pai, me leva aqui. E eu acredito que por ter essa sua visão, Sérgio, pessoal, profissional, esse entendimento da vida, é um dos sentidos de você ter criado a EBAV, não é mesmo? Então, mais uma vez, entra o Chu na minha vida. O Chu num desabafo, porque tinha um ator aqui em São Paulo trabalhando no Uber, isso virou notícia. O Chu fala assim, tá vendo, gente? Mais um que tá numa área que não é dele, o cara é um baita artista, era um ator bem conhecido, inclusive, e não tá conseguindo trabalho.
Aí eu falei assim, cara, bora... E aí a ideia era ter profissionais do meio que pudessem ser trazidos para a escola. Eu falei assim, cara, eu vou criar uma escola, a gente vai capacitar pessoas com profissionais do meio e produzir conteúdo. E aí nasce a EBAV, Escola Brasileira de Audiovisual, onde durante muitos anos, aí tem a questão aí do tempo e amadurecendo, e a gente, depois da pandemia, durante a pandemia eu já estava conversando com o Instituto Zeca Pagodinho, foi mal barato, cara, assim. A gente começa, e aí tem essa outra questão, né, do preconceito. Do preconceito que a gente forma sobre o outro. Ah, não, eu não vou ficar perto do Thales, não, porque o Thales tem um amigo ali que é budista. Não vou ficar perto da Cibelinha, não, porque a Cibele é amiga do Arthur, que não fala nada, sabe? Então, assim, eu falo, gente, Deus não é ortodoxo. Não espere que Deus vai fazer algo do seu jeito. Deus vai te unir e vai trazer pessoas para te ajudarem a realizar os sonhos dele através da sua vida. E não pense que vai ser aquela pessoa. Gente, eu fiquei batendo em algumas portas que não abriram. Só depois eu entendi que quando muitas vezes as portas não se abrem, é porque você muitas vezes deveria ter batido ali, cara. Ali não era teu lugar, sabe? E Deus me dá uma direção de fazer uma parceria, mas como 2 e 2 são 4. Tanto que eu tentei me aproximar do Instituto através de uma pessoa que não me deu muita atenção, e você muitas vezes esquece de quem tá perto de você. Aí conversando com um amigo eu falei assim, pô, cara, tô querendo falar com o Luizinho. Aí ele, tá zoando, velho. Eliseu Mendes. Eliseu é um cara incrível, sabe? Eliseu hoje não, a vida toda é da Metodista Wesleyana, Igreja Metodista Wesleyana, mas é um baterista que, assim, não sei porquê, mas hoje acho que ele não tá nem tocando, mas tocou com os maiores nomes da música brasileira. Eliseu, misericórdia, com batera, só fazia raiva na igreja, né? Porque pastor não gosta de batera muito alto. Aí Eliseu pega o telefone dele na hora. Isso na pandemia. Ele fala, calma aí, velho. O que foi, cara? Não sei se a gente tava fazendo alguma coisa por videoconferência, eu não sei. Sei que Eliseu manda mensagem pro Luizinho. Luizinho é o nosso Luiz Carlos da Silva. Começa a amarrar as conversas, a gente vai e faz uma call, a gente começa a conversar, aí toma um susto porque o Zeca teve Covid. Sim. Aí o Brasil para, né? Porque assim... Preocupado, né? Preocupação. Graças a Deus, ele superou, venceu, tudo certo. E passada a pandemia, a gente foi se encontrar. Aí eu levo o projeto lá pro Instituto e assim, a gente foi tão acolhido pelo Instituto que tu fala assim, por exemplo, aí é o pré-julgamento. Quem escuta falar de Zeca Pagodinho já associa o quê? Cerveja. Bebida, né? Cara, é muito fácil eu julgar, né, aquilo que eu tô vendo que eu não conheço. Porque o fato de você ver não quer dizer que você conheça. E não só o Zeca, mas a família dele toda carrega uma integridade que é contaminante. Esse é o problema. Você se contamina de coisas boas. Logo, não é problema, é uma solução. Por quê? No Instituto Zeca Pagodinho, não entra cerveja, não entra cigarro. Eu tinha alunos que tinham que fumar, alunos fumantes, saíam da aula ou no intervalo para poder fumar. E aí a gente realiza a primeira turma do curso de formação em audiovisual Cinema Leva Eu. Existe uma região na cidade, no estado do Rio de Janeiro, que poucos conhecem. Embora o que se conhece, quando se toma conhecimento, é coisa de coisa ruim. Mas é uma área rica de seres humanos incríveis, sabe? A Baixada é uma terra muito abençoada por Deus, que, como vários outros lugares do país,
vive um estigma que não lhe pertence. Então, assim, a Baixada, durante muito tempo, chegou a ser indicado como o pior lugar do mundo. E aí, Deus, muito brincalhão que me fala para fazer esse curso voltado para moradores de onde? Da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. Da Baixada Fluminense. Eu penso assim, não, só o quê? Só Xerém? Só Caxias? Não. Você vai pegar as 13 cidades da Baixada Fluminense. Aí vem o pensamento do produtor executivo, né? 13, Van, Busca, Volta, Itaguaí, Seropédica, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita. Tu fala assim, gente, Queimados, assim, Caxias, Nova Iguaçu, 13, como é que eu vou fazer? E aí o Luizinho, a primeira pergunta do Luizinho foi, tá, quanto vai custar o projeto? Aí eu falei, X. Ele falou, então a gente vai ter que ver, né? Botar na lei, procurar investidores. Aí eu falei assim, não, vamos buscar na lei não, eu já tenho esse dinheiro. Ué, tu já tem? Então bora fazer. Tu tinha. E a gente tava, só um adendo sobre o Instituto Zeca Pagodinho, a família, o Luizinho. A gente foi no Festival de Xerém e o pouco que a gente foi já sentiu essa responsabilidade e integridade de toda a família, a atenção com eles, com todo o festival e os cineastas de lá. Foi uma coisa muito mágica, né, Cê? Foi. Troféu Zeca Pagodinho, uma graça. E é um apoio, assim, que se as instituições, se os lugares que proporcionam o cuidado social não se atentarem à cultura, não tem como ter uma evolução social de fato, né? Um país sem cultura é um país sem história, entendeu? Então, assim, a gente foi muito feliz. Deus, para variar, não erra, meu irmão. Então, assim, você tem que estar com o teu ouvido, sabe, aberto, para que o Espírito Santo vai te direcionar, ainda que pareça meio louco, porque a própria palavra diz que as coisas de Deus, aos olhos do mundo, muitas vezes vão parecer loucura. E parece mesmo, porque eu fui para o Instituto, Luizinho me pergunta, cara, tem a grana para fazer? Eu falei, tenho, porém, a minha proposta inicial era um valor que eu orcei, só que o projeto, a gente foi entendendo que tinha mais necessidades. Por exemplo, você muitas vezes oferece um curso de capacitação, mas a pessoa não tem dinheiro de transporte. E eu estou falando de deslocamentos que, em média, levavam 1 hora. Sim. Como você se desloca? Eu queria fazer esse curso, mas eu não tenho dinheiro de passagem. É uma realidade. Quando você está na zona sul do Rio, ou você está na zona oeste, ainda que seja Barra, né, Recreio, ok. Mas quando você fala para Baixada Fluminense, a pegada é outra. E o projeto era para a gente criou de uma forma muito específica. Assim, é como se Deus tivesse... não pode Baixada. Entendeu? Então, ali, Flamengo, Baixada, meu camarada. Então, assim, o curso era específico para moradores da Baixada Fluminense, as primeiras edições. E aí, por que eu vi o valor do curso inchar? Porque eu acrescentei transporte, então eu ia nas cidades, buscava os alunos e levava o aluno de volta para casa em segurança. Só que ainda tem uma cereja do bolo. Como é que você ensina alguma coisa para alguém se essa pessoa estiver com fome? Não ensina. Eu cheguei aqui, Dona Ana com uma mesa linda ali, ó. Que come. Eu nem ia estar falando alegre desse jeito se eu não estivesse muito bem alimentado. Muito obrigado, Dona Ana. Saco vazio não para em pé. Não para, não. Então, assim, a gente teve esse cuidado de ter transporte e alimentação. Fora isso, a gente trouxe uma assistência social para entender também, porque a gente teve um caso, por exemplo, de um aluno, a gente percebia que pós-aula ele estava olhando para a mesa ainda, sabe, assim, tipo, sobrou alguma coisa. Aí a gente, aí a gente pedia para a Pamela, que minha filha é a pessoa que cuida do catering, né? A família toda trabalha, irmão.
Tem esse negócio não, todo mundo junto. E a gente atendia a quem estivesse precisando para ajudar. A importância da observação, né? Se vocês não observassem esse jovem ali olhando... E depois a gente visitava em casa para entender qual era a realidade dessa pessoa. Porque muitas vezes, Thales, a pessoa, principalmente quando a gente fala de religião, ou crença, ou fé, eu respeito todas. Mas muitas vezes a gente vê pessoa que está precisando de algo físico, e eu chego para aquela pessoa e falo assim, eu vou orar por você. Cara, o cara está precisando comer. Entendeu? Então eu, enquanto igreja, porque igreja somos nós. Nós podemos pertencer a uma denominação, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós. Eu me entendo como uma igreja. Então, se eu não fizer, como é que fica? Não adianta eu ficar fazendo foto, programa de TV, essas coisas, se ao meu lado tem alguém precisando de uma ajuda e eu nego essa ajuda. Isso também é pecado. Aquele que pode ajudar o seu irmão e não ajuda, peca. Meu irmão, isso é sério. Quem não faz, cada um com o seu. Mas dentro da nossa possibilidade, meu irmão, a gente tenta fazer. Aí você vê a complexidade da arte. Então, assim, a gente foi muito abençoado por Deus, porque dessas primeiras turmas, a maioria, posso dizer, a maioria já está no mercado de trabalho. A gente tem feedback, a gente leva empresas para fazer pescaria no nosso aquário, sabe? Que legal. Então eu tenho alguns hoje que estão na Rede Globo, por exemplo. Estão em produtoras, estão rodando... Cria da EBAV. E falam e batem no peito, sabe? A coisa é tão séria que assim, a gente tem o subsecretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro bate no peito onde ele vai falar muito do que eu sei hoje. Ele já era um cara do meio artístico, é um ator, inclusive. Ele fala, muito que eu sei hoje, eu devo ao curso de capacitação em audiovisual, Cinema Leva Eu, que foi promovido pela EBAV, sabe? Então, assim, Augusto Vargas é o nome dele, subsecretário de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. E detalhe, aí vem a questão, abrir um parênteses aqui, do não julgar o livro pela capa. O curso para moradores da Baixada Fluminense, e aí na primeira aula a gente está se conhecendo, coisa e tal, e aí eu vejo aquele lourão bonito, sabe? Eu falei assim, porra, é o amigo que eu paguei. Eu falei, esse cara aí de Ipanema. Aí ele falou assim, aí ele olha pra mim e fala assim, por que eu sou de Ipanema? Eu moro em Nilópolis. Eu sou nascido e criado em Nilópolis e eu não tenho a menor pretensão de sair. Eu amo a minha cidade. Você tá vendo também como a gente sofre preconceito? Você tá entendendo? Então, assim, a gente forma... a gente vem com um preconceito de quê? De que o morador da Baixada Fluminense tem que ser um cara preto, pobre, favelado. Então, assim, a gente acha que a gente vai ensinar alguma coisa sempre, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Então, assim, é uma barato que hoje o Augusto fala tanto da experiência dele quanto aluno da EBAV, mas também dessa experiência que a gente viveu e que ele vive do preconceito. Você está entendendo? Então, assim, a gente precisa muito se desarmar, ter cuidado. Então, a gente teve as primeiras turmas do Cinema Leva Eu. São 10 filmes produzidos, todos pensados, produzidos e dirigidos pelos alunos. Filmes, curtas-metragens. E aí, ano passado, a gente fala assim, poxa, tá na hora de a gente fazer um festival. A promover um intercâmbio cultural entre os estados do Brasil, a cultura local da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro como um todo. Aí a gente fala, tá, e o troféu? O que poderia ser o troféu, O que poderia ser? E aí, a gente pensa no Zeca, sabe? E aí fomos conversar com o Zeca, fomos conversar com a Leninha, que é a empresária do Zeca, porque o Zeca é uma marca, né? O Zeca Pagodinho é uma marca. E aí a gente vê mais uma vez a humanidade, a gentileza e o amor. Entendeu? Então a Leninha e o Zeca doam o troféu pra gente e nos autorizam a fazer o troféu Zeca Pagodinho,
que hoje é a estatueta mais cobiçada do Brasil. É o Zeca Pagodinho segurando uma vara de boom. O Zeca Pagodinho... Quem teve essa ideia? Genial. O microfone boom, é muito bom. O que eu encontro de técnico de som, eu falo assim, pô, cara, que maneiro. Eu falei, o que foi? Teve um que me escreveu, falou assim, cara... E é um cara bem conhecido no meio, e falou assim, cara, só pra te dar um oi, cara, e falar que eu te admiro muito, e em especial pelo troféu Zeca Pagodinho. Eu falei, pô, cara, obrigado, pô, sou seu fã. Aí ele, cara, que sacada tua colocar uma vara de boom, porque uma das categorias que menos são representadas e citadas é o técnico de som. É verdade. A gente não faz nada sem som. Uhum. Sabe? Então, assim, a gente está muito feliz, porque ano passado o festival já ganhou uma visibilidade muito grande. A gente homenageou a Regina Casé, que soltou fogos, irmão. A mulher estava muito feliz, sabe? Quando ela fala do festival, ela fala com muita alegria. E a gente, mais uma vez, sendo acolhido por todo o meio de cinema, porque quem não conhece, o festival é específico. Na sua maioria, ele é para cultura local e para os realizadores mesmo, para os fazedores de cultura. E o festival ganha uma proporção nacional enorme. A gente está muito feliz com o festival. Todo mundo quer estar no Festival de Xerém agora. Tá super bem falado. Porque quando a gente chega lá, além da tua introdução, a gente de fato provou que parece um universo paralelo do Rio, assim. É um ambiente muito acolhedor, muito gostoso, muito seguro. Dá vontade de voltar pra lá sempre. A gente já saiu querendo voltar. Xerém é um lugar muito especial. Xerém é bom demais, tem essa frase, né? Sabe, Xerém é um lugar que você fala assim, gente, em que lugar que eu estou do Brasil, né? Porque Xerém é um lugar que, graças a Deus, a violência não chegou. Quando acontece algo, são coisas pontuais, que logo são dissipadas e resolvidas. Mesmo, Xerém, ninguém se cria para fazer o mal em Xerém, salvo questões pontuais, raríssimas, sabe? E eu trouxe um artista de Goiás, Fábio Gomes, e ele falou assim, eu tô pintando aqui, e cara, as pessoas paravam 1h da manhã, porque ele pintando o nosso muro, e 1h da manhã para conversar, ou perguntar se ele queria café, se ele queria bolo, sabe? Acolhimento. Xerém é um lugar onde você chega, você é acolhido. Hoje se fala muito do poder público, mas você vê também a atenção do poder público ali de Duque de Caxias, que é uma coisa absurda, sabe? Do vereador, meu irmão, ao prefeito. Eles literalmente trabalham, sabe? Dos deputados, sabe? Secretários. Tu fala assim, gente, para uma cidade, sabe? Como um todo, que acaba espelhando pro Rio de Janeiro como um todo, e assim, porque as pessoas pensam que Xerém é uma cidade. Xerém é um distrito de Duque de Caxias, entendeu? E aí é o que a gente fala, o que eu falei de Santos ser de uma importância ínfima para o Brasil, a mesma coisa é a Baixada Fluminense, sabe, para o Rio de Janeiro. Para ter uma ideia, não sei se vocês sabem, mas o Rio de Janeiro não tem água. O Rio de Janeiro não tem água. A água que chega no Rio de Janeiro vem da Baixada Fluminense. Olha que louco. Que demais. Tá entendendo? Então, assim, ano passado a gente homenageou a Regina Casé. Esse ano nós tivemos as presenças de Vossas Excelências, que muito nos alegrou. A gente homenageou Antônio Pitanga. Inclusive, eu vi vocês na capa do Globo. Foi, tu viu? Cara, olhando lá, o bem Zeca Pagodinho vai para... E aí eu e a Cibele do lado. Eu falei, tá vendo os famosos aí. Então, a gente teve Antônio Pitanga, cara, que assim, 85 anos, mas com tanta vida, com tanta energia, sabe, assim. E aí um país inteiro de novo, falou assim, cara, a gente quer estar junto, a gente quer participar, vamos abrir mais esse festival. Eu falei, vamos, né? Se Deus quiser, pela fé a gente vai. Porque é muito bacana se fazer, é muito prazeroso, mas as questões práticas, vocês sabem como são, né? Sim. Então, esse ano a gente vai se articular para poder fazer um festival
com menos emoção, no sentido desafiador do negócio, porque, meu irmão, só Jesus, assim. Eu imagino o desafio. Foi um festival muito grande. Foi o que o Thales falou. Foi a segunda edição e parecia a 20ª, porque a qualidade técnica, tudo ali, muito bem pensado. E aquela projeção impecável. Foi demais, tem muitos cinemas na capital de São Paulo que não tem a qualidade daquela projeção. É impressionante mesmo. Eu vi meu filme assim, eu gravei aquilo? Nossa, não sabia que o filme estava tão bonito assim. Então, que é uma das nossas preocupações, é fazer o quê? Mostrar o que é um festival na prática. Eu super respeito quem faz com projetores menores, que o importante é você estar realizando até a coisa melhorar. Só que eu falo, gente, quando você for dar um nome para o teu evento, ver se de fato esse evento condiz com o nome. Festival, ele é mais complexo. Talvez, por que você não coloca o nome de mostra? Tá? Mas, enfim, cada um faz aquilo que dá na telha, tudo certo. Mas a gente, enquanto produtor, a gente quer fazer o quê? Fazer a coisa com muita qualidade. A gente faz coisas que festivais grandes do Brasil não fazem, que é levar realizadores pro local. É verdade. Sabe? A gente levou gente do Nordeste, a gente pegou as 5 regiões do país. Certo, você vai trazer? Vou. Vão. Pode fechar todo mundo. Traz o povo, vamos embora se abraçar. E a gente viu o resultado, sabe? Isso que importa. E a gente criou pontes, isso que era o objetivo. Criou pontes e estreitou laços, e que vocês estão se conectando com pessoas que vocês até então não conheciam, sabe? Então, os festivais de cinema do Brasil, e eu quero deixar aqui um agradecimento, porque existe um fórum, sabe, de festivais de cinema do Brasil, que são pessoas muito comprometidas com fortalecimento, que entendem a importância dos festivais de cinema para o Brasil, porque você está formando opinião, você está formando público, né? E a disseminação vai acontecendo assim. Num país que tem esses desafios todos, tem muita gente fazendo. Eu não sou o único que é louco, que mete a mão no bolso para fazer, sabe? Tem outras pessoas fazendo porque acreditam no seu chamado, acreditam no seu propósito. Não é que a gente vai falar assim, não, só tem a gente. Não, tem outras pessoas que literalmente estão botando a cara para bater. Então, assim, Fórum dos festivais é um grupo incrível que está ali, sabe, batalhando. Por isso que eu volto a falar para vocês. Bora fazer cinema aqui em Santos também. Opa! Entendeu? Aqui é super aquecido, cada vez mais. É uma referência, Santos tem isso como referência de cinema, né? Sim, a gente tem o Curta Santos, que está há mais de 25 anos aí, uma referência de festivais de curtas-metragens. Agora tem a Mostra Mabs, tem o Santos Film Fest, tem a Mostra das Minas, tem o Cinemice, tem a Mostra Tá Dando Ato, que estamos na 2ª edição, a gente vai para a 3ª edição. E além disso, o selo da... Sabia que Santos tem uma das únicas cidades no Brasil que tem o selo Cidade de Cinema da Unesco? Olha só. E porque por isso que promove salas de cinema pública, festivais, formação em audiovisual. Então, assim, a gente tem, de fato, essa estrutura. E ainda recebe produções de fora também, porque... Como base de locação, Como né? base de locação. Porque é uma cidade pequena, então tudo é muito perto. Isso facilita demais para uma logística de uma produção, né? E diversos filmes do Brasil vêm para Santos por conta do centro histórico. Então, a locação de época vem para Santos para gravar por aqui. Diversos filmes, muitos filmes nacionais mesmo, a gente vê assim, nossa, Santos, a locação em Santos. E o Fórum do Instituto Querô também, os cinemas públicos, a gente tem o cinema na praia, o Cinearte Posto coisa 4. Linda, charmosa. E é caríssimo aquele cinema, é R$3 inteira, R$1,50 meia. E é uma programação alternativa incrível. Chegam filmes independentes de vários lugares do mundo. E aí, por isso, por conta do selo e também por conta do movimento audiovisual da Baixada Santista, a gente busca cada vez mais políticas públicas para o cinema, para os cineastas conseguirem fazer. A gente conseguiu aprovar a Lei Toninho Dantas, que foi Toninho Dantas foi um grande agitador cultural, um dos fundadores do Curta Santos, e que essa lei premia atualmente 7 curtas-metragens no valor de R$100 mil cada, só de cineastas de Santos. Que legal, velho. Então, é uma luta de todo o movimento que a gente conseguiu, graças ao diálogo muito grande que a gente tem com o secretário de Cultura, Rafael Leal, com todo o time da Secretaria de Cultura, o prefeito Rogério Santos, que eles veem o cinema mesmo como política pública. Santos
é uma das cidades de cinema Unesco e que é locação e, como você falou, Sérgio, é uma importância histórica muito grande aqui. Então, mas pegando tudo isso que vocês estão falando, eu acho que só corrobora para quê? Para que também exista a industrialização do cinema. Uhum. Em outubro do ano passado, houve um fórum em São Paulo, na Firjan, inclusive. Quem abriu esse fórum foi o vice-presidente Alckmin, com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, a cúpula do audiovisual, entre outros, pensando os próximos 10 anos do cinema brasileiro como indústria. Por que a gente precisa pensar como indústria? Você é um profissional, você é uma profissional, nós temos outros profissionais envolvidos aqui, ó, só para produzir a gente aqui, sabe? Então, assim, as pessoas precisam ser remuneradas e bem remuneradas para isso, porque há um mercado pulsante. O cinema, ele alcança quase 70 departamentos. Então, quando eu falo cinema, eu falo audiovisual como um todo, tá? Que você vê, nós temos luz, nós temos fios, nós temos água, nós temos a caneca, o conjunto todo da obra, sabe? E isso é muito valorizado lá fora. Então, a gente precisa criar uma cultura de ser remunerado, bem remunerado por aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, acho que toda essa gama, sabe, articulada em prol do fomento, em prol da capacitação, cara, isso está te preparando para quê? Para mercado. Tanto para vocês receberem produções aqui, ok, mas vocês mesmos estarem produzindo seus conteúdos aqui, para quê? Para Santos tá saindo para o mundo. Sabe? Ter a mão dupla. A gente recebe, mas a gente também vai para fora. Então, assim, hoje as plataformas, a gente volta naquele assunto de exibição, né? Então, eu gosto muito da primeira janela cinema. Então, os projetos que a gente tá em desenvolvimento é para janela cinema e depois a gente vê as plataformas de streaming ou o que vai acontecer. Se vai para TV aberta. Mas eu acho bacana vocês pensarem e também está abrindo diálogos, sabe? Para quê? Vamos de novo falar, e eu vou falar 1000 vezes. Cara chato, ele só fala de roteiro. Porque, de fato, é o roteiro que vai dar um norte. Se eu rodar nessa cidade, eu vou sair daqui com centenas de histórias incríveis. Falar assim, caramba, isso dá um filme. O pouco que eu conheci e conversei com a Ana, meu irmão... Você tá entendendo? É isso mesmo, Sérgio. É a gente ter esse olhar de ver as histórias... Para dentro do próprio quintal. Porque vocês são artistas, mas são poucos artistas que têm na família, sabe, esse apoio. Olha, existem milhares de pessoas hoje no Brasil frustradas porque gostariam de estar vivendo seus propósitos através da arte e não estão. Porque o desafio começa dentro da própria família. Pô, tu vai fazer o quê? Vai fazer música? Pelo amor de Deus. Tu vai ser ator? Pelo amor de Deus. Vai ser atriz, produtora? Não. Não, não. Quando a cultura é o patrimônio mais precioso que um país pode ter. Entendeu? Então, assim, que Deus os abençoe, porque agora a Ana, além de ser sua mãe, a mãe dela também, né? Ainda acertou na sogra, cara. É verdade. E ele também. É verdade. Mas é isso aí. Assim, essa tua visão, missão, propósito, de fato, é um papo muito especial para a gente deixar aqui registrado e para o mundo, assim, Sim. sabe? Da importância da gente roteirizar com cuidado, investir na formação, entender todos os processos e se valorizar, né? Sim. Então, isso que tu compartilhou é realmente um diferencial, um especial, e a gente tem podem contar prazer. com a gente. Nosso objetivo, assim, meu propósito de vida é esse, entendeu? Transformar histórias inspiradoras em filmes. Capacitar, incluir pessoas. A gente não tem grana, bora correr atrás desse dinheiro, entendeu? Não deixar que o dinheiro seja o motivo da gente não realizar. Acho que a gente está para lá dessa questão financeira. A gente tem um país lindo,
sabe? Outro dia eu tava conversando com uma pessoa que tava numa viagem de querer filmar num lugar. Eu falei, tu mora onde? Eu moro num lugar tal. Eu falei, cara, tu conhece onde você mora? Você conhece as histórias que você tem? Não, ela me conta a história do avô. Eu falei, oi? Me contou um roteiro, irmão, que eu falei assim, gente, olha só, a história, sabe aquela história que você vai ouvindo? Dele. Tu já vai do lado. Então, assim, porque eu falo pra todo mundo, pode fazer filme até das galáxias, de Marte, do marciano, tá tudo certo. Mas, sendo realista, tá, aí vem o produtor executivo falando mais, né, o produtor com o pé no chão. Olha pra dentro do teu quintal. Ah, mas eu não tenho uma Alexa, não tenho uma Red, não tenho uma... Tu tem o quê? Tu tem uma 5D? Vai ser com essa 5D. Tu tem uma Blackmagic? Vai ser. Tu vai ter uma Sony? Vai ser. Enfim, o que você tem para usar? Para qual propósito é? Para qual projeto é? Porque também tem a questão técnica, de ser realista. Você não vai fazer, não vai querer um resultado de 1 milhão gastando 10 mil. Mas, muitas vezes, a tua ideia, cara... Vai ter alguém olhando e falar assim, opa, calma aí. Esse cara fez isso com 10 mil? Se eu botar 500 mil na mão dele... Imagina o que ele não faz. Imagina o que ele não faz. Essa é a história de milhares de artistas, produtores, sabe? Então, assim, tem gente que hoje está bombando no Brasil, mas que para virar o primeiro projeto que hoje é reconhecido internacionalmente, meu irmão... Uma luta. Uma luta. Sérgio, o papo tá muito bom. A gente tem que te chamar para outro episódio aqui, Sérgio. Bora. A gente vai cortar aqui, mas vai continuar o papo lá fora. Com certeza, lá fora. Aqui, nossa. A gente tá muito feliz. Muito feliz de ter recebido. Você tá aqui com a gente. Obrigado. E, por favor, voltem pro Rio de Janeiro, tá? Vamos voltar para Xerém. A gente não visitou EBAV, é verdade. Não deu tempo na tanta coisa, né? A gente vai visitar lá na Não, mas vocês EBAV. têm um parceiro aqui. Agradecer mais uma vez ao convite. Procurem a gente lá, tá? EBAV Audiovisual no Instagram ou nosso site, ebav.org.br. Isso é da escola, então vem também a Sérgio assistir filmes. A gente tem, daqui a pouco, o país vai tomar conhecimento de alguns projetos que a gente vai poder estar divulgando. E onde tiver uma história boa, a gente quer estar junto para contar. Obrigado. Isso aí. A gente que agradece. Tamo Obrigado, junto. Sérgio. Obrigada. Sim, sim.